Oi, gente, aqui é a Jamília, esse é o Rotina Livros e eu estou começando mais um vlog. Esse vlog tá meio caótico, começando caótico, porque é bem em seguida do último vlog do canal, que terminou meio caótico, porque eu estou em meio de viagem, né? Se vocês não viram o último vlog, talvez seja interessante ver, porque dá mais contexto, talvez. Mas eu tô no Rio Grande do Sul, morei aqui por 2 anos para fazer mestrado, agora eu estou aqui numa cidadezinha no litoral, onde os meus sogros estão morando. Tivemos que vir aqui resolver algumas coisas e já estamos voltando em breve, tá? Tô gravando esse vlog na sexta-feira, começando esse vlog na sexta-feira, dia sábado, dia 3 de maio. É sábado hoje? É sábado. E nós vamos voltar pra Belém dia 14 de maio, então ainda vou ficar aqui uns 14 dias. Provavelmente esse vlog aí vai chegar até Belém, deve acabar por lá, porque os vlogs eles estão sendo bem espaçados, porque eu não tô gravando muito todos os dias, sabe? Mas só pra dar um contexto também pra vocês de leituras, eu estou lendo Em Busca do Romance Perdido, que eu comecei no vlog passado, mas eu não cheguei a falar nada dele no vlog passado. E esse aqui é um romance da Karina Reid, eu acho que é um romance independente, nacional, e tem uma vibe misturada, assim, de Indiana Jones com aquela série da Múmia que se passa no Egito, sabe? Então aqui nós vamos ter um romance entre dois arqueólogos, eles vão ter que fingir que são casados, porque tá tendo ali uma escavação super importante no Egito. É o sonho da protagonista participar dessa escavação, só que a empresa que tá liderando essa escavação é uma empresa ali que é, na verdade, um conglomerado, tem vários países árabes participando, e aí eles não veem muito bem, não acham que é legal uma mulher solteira na escavação, enfim, né? Assim, é uma coisa meio ultrapassada, mas a gente sabe que pode acontecer. Então eles falam que pra ela aceitar o emprego, ela tem que casar. Eles não se importam se for um casamento falso, assim, só no papel. Ela só precisa casar. E eles dão até opções de pessoas pra ela se casar. E ela acaba escolhendo o líder, né? O coordenador dessa escavação, que é outro arqueólogo. Que é um cara extremamente mal-humorado, inclusive. Então é bem divertido, eu tô gostando bastante dessa ambientação no Egito com escavação, arqueologia, essas coisas. Então é esse livro que eu estarei lendo no começo desse vlog com vocês. Se der tempo, eu leio mais um ou dois. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tinha comprado esse óleo secante aqui. Só que eu esqueci de olhar na parte aqui dos ingredientes se ele tinha o desloxane, alguma coisa assim, que é uma substância que ajuda a evaporar, né, o esmalte para secar mais rápido. Todo mundo recomenda que se você vai comprar um secante de unhas, tenha essa substância. E eu não me toquei que isso aqui era um óleo secante. Não tem o desloxane. Isso aqui não seca meu esmalte de jeito nenhum. E vendo no TikTok, eu descobri que ele é mais um finalizador, sabe? Você termina suas unhas, limpa os cantinhos e aí passa ele meio que para hidratar as cutículas e proteger o esmalte por mais tempo. Só que assim, eu queria um secante. E aí, eu tive que comprar esse aqui, que é o que eu usava antes e tinha acabado. Só que como eu não morava mais em Santa Maria, eu não achei essa marca aqui em Belém, que é a Top Beauty. Então, acabou que eu comprei aquele colorama, que foi o que eu achei, não prestou. Aí, como eu fui em Santa Maria semana passada, eu comprei esse aqui. E esse realmente funciona, é o que eu sempre uso, que eu usava antes, né? E tem desloxane na composição. Só mesmo pra falar um pouco de outros assuntos com vocês, né? Eu já passei os esmaltes aqui. E aí, agora eu passei o secante, eu vou esperar secar um pouquinho pra passar o extra brilho. Eu avancei mais na leitura do livro. Eu já passei da metade, na verdade, já tá indo pra reta final, eu acho. E só queria fazer um comentário. Eu tô gostando muito da parte do Egito e tal, da arqueologia, eu acho muito legal. Mas os hotes do livro, a parte, assim, de pimentinhas do livro,
Inclusive tem, né, só pra avisar, um livro pra maiores de 18 anos. São meio cringe, assim, meio constrangedores, sabe? Eu fico rindo. Não tô chegando a passar raiva, pelo menos, mas eu fico só achando graça. Oi, gente. Olha a cara de acabada da pessoa, né? Eu simplesmente dormi por 11 horas noite passada. Então, vai ser com cara amassada mesmo esse update, mas é muito rápido. Eu terminei de ler o livro que eu tava lendo lá do Egito, que é Em Busca do Romance Perdido. Eu tenho muita dificuldade em lembrar os nomes dos romances que eu leio, sabe? Eu já percebi isso, principalmente quando é um nome muito comprido. Mas, enfim, eu gostei do livro, eu achei bem divertido. Minha parte favorita foi, com certeza, essa ambientação do Egito e descobrindo tumbas e escavação arqueológica. Isso é muito, muito legal, aquela coisa bem deserto, calorão. E com certeza eu gostaria de ler mais livros assim, sabe, com esse tipo de ambientação. Se vocês souberem, não precisa ser romance, tá? Qualquer tipo de livro com esse tipo de ambientação. Me recomendem aqui, por favor. Mas, enfim. Acaba que era um livro bem rapidinho, eram 6 horas de e-book só. Então eu sinto que não deu muito tempo de eu me apegar aos personagens, sabe? Eu não me importei muito com o romance, a parte romântica do livro. Eu me diverti muito com as aventuras, digamos assim, a ambientação, mas o romance, que é o ponto principal, eu não tava me importando. Mas também, tipo assim, eu não tava odiando os personagens ou ficando com raiva deles. Eu só não tava, sabe, shippando quando você tá lendo um romance e fica, eu não vejo a hora deles ficarem juntos. Isso nunca passou na minha mente. Eu não tava me importando muito. E eu dei 3 estrelas pro livro. Então, é um livro que eu acho que vale a pena ser lido se você gosta desse tipo de ambientação, se você gosta de filmes como A Múmia, Indiana Jones. Então, eu acho que vale a pena. Mas se você não se importa com a ambientação e quer ler só pelo romance, então talvez não recomendo tanto, tá? E aí eu montei aqui uma mini TBR para esse mês de maio, porque esse mês não vai dar para ter aquele vídeo que eu sempre faço, que é tipo, os livros que eu li no mês e a TBR do mês que vem. Esse mês de abril, não, esse mês não vai ter, com os lidos de abril e TBR de março, porque, enfim, o meu cronograma tá todo bagunçado, não vai dar pra gravar aqui. Fora que eu só li 2 livros em abril, então a minha TBR de maio ia ser praticamente igual à minha TBR de abril, que eu já gravei, já postei pra vocês. Então eu só anotei aqui no papelzinho os livros que eu gostaria de ler esse mês, que é basicamente os que ficaram da TBR do mês passado. O Aprendiz de Assassino, O Inverno da Bruxa e Mariposa Vermelha. Eu percebi que eu botei só fantasia. Fora esses, eu adicionei um que não estava, que é o Filhos de Virtude e Vingança, porque a cada 2 meses eu tô lendo com uma amiga um livro da série do Legado de Orisha. Então esse é o segundo, o primeiro é Filhos de Sangue e Osso, que inclusive eu já até comentei com vocês. Então, com isso em mente, eu já comecei o Aprendiz de Assassino, que é o único livro físico que eu botei nessa TBR, que ele estava aqui no sul, inclusive, então eu aproveitei para pegar ele para ler. E eu confesso que o começo tava muito confuso, tá? Muito, muito confuso. Tava muito difícil de eu entender o que tava acontecendo, de eu ficar interessada na história. Mas agora já tá começando a ficar bem mais interessante. Eu tô na página 90. Então, se tudo der certo, antes de eu ir embora pra Belém, eu termino esse livro. Eu vou embora semana que vem, na quarta-feira, eu acho. Pra eu não ter que levar o livro físico comigo lendo, tá? Mas se não der, também não tem problema. Vamos ver como é que vai se encaminhando. Eu acho que eu vou falar mais da sinopse do livro quando eu tiver lido mais. Porque eu acho que eu ainda não tenho capacidade de falar direito a sinopse dele, porque eu ainda tô um pouco confusa, tá? Dia de nos Correios. Eu vou levar esses livros aqui. Vou postar porque vou mandar para as minhas amigas. São livros que eu já li, por algum motivo eu tô dando, ou eu não gostei, ou eu gostei, mas quero passar para frente. Eu tenho que ir lá nos Correios. O bom é que, como aqui é cidade pequena, os Correios são bem vazios,
Porque eu tentei postar lá em Belém antes de viajar e foi impossível, tinha uma fila quilométrica. Oi, gente, hoje é domingo, Dia das Mães. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu e o meu namorado, nós estamos fazendo um desafio de usar só 2 horas de celular por dia no máximo. Porque, querendo ou não, aqui a gente tá sem rotina e quando a gente vê, a gente só fica usando o celular. No caso dele, jogando joguinho de celular daqueles que, sabe, não dá em nada. Tu não usa um neurônio pra jogar, nem nada. Porque tem muito jogo aí que é um hobby bom, né? Que tu te diverte, tem desafio e gera ali uma sensação de recompensa a longo prazo boa. Mas joguinho de celular, em sua maioria, é só, tipo, tu ficar lá num looping eterno, né? E no meu caso, é muito WhatsApp, muito YouTube, muito Instagram, muita rede social, né? Apesar de eu também ter o meu vício mais leve, mas eu tenho um vício em Candy Crush. E aí eu tento jogar o Candy Crush só mesmo em momentos que não tem outra coisa pra fazer, sabe? Enfim, começamos na sexta-feira esse desafio. Quem usar mais de 2 horas de celular vai passar um Pix pro outro com o valor em minutos que passou. Então, sexta-feira eu usei 1h25. E sábado, ontem, né, eu usei 2 horas exatamente. E aí hoje, domingo, eu estou aqui com uns 33 minutos. E o que acontece, gente? Como a gente não tá conseguindo estudar aqui, eu já aceitei que eu não vou conseguir estudar aqui. Sorte que a gente já vai voltar. E aí eu vou retomar minha rotina de estudo. E sem usar o celular também, acaba que sobra muito tempo livre. Porque, digamos, a gente estava usando 6 horas de celular por dia. E lá em Belém nós estávamos estudando 3 horas por dia.
e aí agora a gente tá sem essas 3 horas de estudo e essas 6 horas de celular, eu fico olhando pro teto, sem saber o que fazer. E como eu tô ainda com a mente muito, tipo, acostumada com aquele looping do celular, eu meio que eu não tô sentindo muita vontade de fazer outras coisas, sabe? Outros hobbies, assim. Então tá meio difícil, eu tô sentindo muito tédio. Só que tédio não é uma coisa ruim, né? A gente usa o celular hoje em dia muito pra não sentir o tédio nunca. Só que o tédio é um sentimento necessário até assim pra nossa criatividade, pra descansar o cérebro, enfim. Mas é isso, eu só vim falar com vocês sobre isso pra vocês terem uma ideia. Ontem nós jogamos a dedonha. Assim, eu não sei quantos anos se passaram desde a última vez que eu joguei a dedonha. Isso aqui é um jogo que eu acho que muita geração Z, muitas pessoas mais novas não tiveram tanto essa experiência. A gente jogava muito no colégio, jogava muito, assim, sexta-feira à noite, a família tá em casa, o pessoal joga junto. Eu tô só chutando, né, que a geração Z não teve essa experiência. Eu acho que as pessoas mais novas tiveram essa experiência no Gartic, né, que é um joguinho online que eu cheguei a jogar bastante na pandemia também. E aí, a gente jogou ontem de forma analógica no papel. E eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo, né? Eu não jogava isso. E eu fico pensando também quantas coisas a gente deixa de pensar porque a gente tá com o celular. Porque quando a gente tá com tédio, a gente começa a pensar formas da gente se distrair, da gente se divertir, que não seja aquele automático de pegar o celular e ficar no rio, sabe? Enfim, aí eu não sei o que eu faço agora. Porque até o meu livro, eu já estou aqui Tô na página 200 de O Aprendiz de Assassino. Isso é mais da metade, um pouquinho mais da metade, porque o livro todo tem umas 360 páginas, 370. E eu tô gostando muito do livro, tá, gente? Tô gostando bastante. Só que não é um livro fácil de ser lido. É um livro que demanda novamente esforço mental. Então parece que esse é o tema da semana pra mim, esforço mental. Porque os capítulos são longos, a narração do personagem é bem descritiva. Esse é quase assim como se fosse um Game of Thrones para baixinhos. Porque é um Game of Thrones. Lembra muito o Game of Thrones, a escrita do George R. Martin. É tanto R nesse nome que eu me travo. Só que tem menos personagens, tipo, a gente só tem a narração de um personagem, enquanto que a Guerra dos Tronos tem vários personagens e é muito mais complexo tu conseguir acompanhar todas as linhas do tempo. Aqui também não tem cenas de sexo explícito, essas coisas de abuso, pelo menos até agora não teve coisa que tem. Então seria assim um Game of Thrones um pouco mais simples para pessoas de seus 14 anos, talvez. Por enquanto, eu acho que é por aí. Eu venho lendo muita fantasia mais fácil, tá? E não é crítica à fantasia fácil. Eu gosto de todos os tipos de fantasia. Só que eu venho fazendo opções de leitura, talvez um pouco mais simples, mais fáceis de se ler e de se entrar na história. Então eu tinha esquecido um pouco como a fantasia, tipo fantasia, não romantasia ou fantasia jovem. Apesar desse livro ser um pouco jovem, mas enfim, é um livro mais complexo. Eu tinha esquecido como a fantasia é difícil da gente entrar no livro, sabe? No começo, da gente compreender as coisas. E apesar de eu já estar compreendendo as coisas aqui, ainda assim é difícil, porque como eu falei pra vocês, os capítulos são longos, a narrativa é bem descritiva. Só pra eu explicar um pouco sobre o que esse livro é, a gente vai acompanhar o Fitz. O Fitz, ele é um garoto bastardo. Aos 6 anos de idade, o avô materno dele largou ele lá no palácio do príncipe e disse, olha, o príncipe fez esse filho na minha filha, agora é a vez do príncipe criar ele, alimentar, cuidar, enfim. Então o Fitz, isso foi com 6 anos de idade, ele não se lembra da mãe dele, não se lembra dessa vida pregressa dele, quando ele era criancinha. E ele tá meio que escrevendo aqui nesse livro as memórias dele desde o momento que ele foi deixado ali pra ser cuidado pela família real. Logo que batem o olho nele, vem, nossa, esse garoto realmente não dá pra negar que ele tem o sangue da realeza, porque ele é a cara do príncipe, que é o futuro herdeiro, né, o futuro rei. A cara dele, assim, a aparência igualzinha. Só que o que acontece, esse futuro herdeiro, futuro rei,
ele era um homem, assim, dado pelo povo como o homem mais honrado do mundo. Tipo assim, pensava, nossa, esse cara, assim, ele é quase um anjo na Terra, ele é muito honrado. Ele só faz as coisas de acordo com o código moral dele. E aí, quando descobrem que ele tem um filho bastardo, as pessoas começam a pensar, nossa, talvez ele não seja tão perfeito assim. E esse príncipe que queria se passar por honrado, como um homem moral, ele tem uma moral muito forte, ele se sente tão... se sente, assim, mal por ter ferido o próprio código de ética. Ele abdica do trono, ele vai embora da cidade real, deixa o filho dele pra trás e some, assim, vai pro exílio, sabe? Tipo, eu não sou mais digno de ser o rei de vocês porque eu cometi esse erro. Algumas coisas vão a entender no livro que ele não fez isso só por isso, tipo, de afastar esse filho dele. Ele fez isso também pra proteger esse filho, né? Que, querendo ou não, um filho bastardo ainda assim é um alvo. Porque dependendo das situações ali, da linha de sucessão, o bastardo pode tentar tomar o poder, né? Então ele tenta se afastar desse filho dele para as pessoas não relacionarem tanto aquele garoto ao rei, para esquecerem que aquele menino é um bastardo do futuro rei, para ele não ser um alvo de outras pessoas, né? E aí, então esse menino ele acaba sendo criado ali por tutores, tipo assim, o mestre da cavalaria cuida dele, a cozinheira, a empregada cuidam dele, o cara que vai ensinar pra ele, sei lá, a escrever cuida dele. E ele vai crescendo, só que ele cresce ali com um sentimento de solidão tão grande, sabe? Que esse livro ele me passa muito essa sensação de solidão. E aí a gente vai acabar também aprendendo junto com ele como é que funciona esse reino e como é essa questão na vida da corte, né? Porque acaba que os outros príncipes herdeiros, que se tornam agora os próximos na linha de sucessão, ficam ali meio desconfiados com ele. Um até trata ele bem, só que um outro ali odeia ele, porque acha que a qualquer momento ele vai querer tomar o poder pra ele. Então não quer que o garoto seja ensinado, não quer que o garoto aprenda boas maneiras, não quer que o garoto aprenda nada. E o rei, o atual rei, que seria o avô do garoto, né? Ele meio que fala pro garoto, olha, eu vou te dar tudo, eu vou te dar educação, eu vou te dar comida, eu vou te dar teto, eu vou te dar roupa. Eu só peço em troca a tua lealdade. Então ele pensa assim, esse garoto, por ter o meu sangue, apesar de ser bastardo, ele tem o meu sangue, é muito perigoso se eu deixar ele solto por aí. Outras pessoas podem tomar a lealdade dele e manipular ele pra me matar, tomar o poder, etc. Então eu prefiro trazer esse garoto pra perto de mim e manipular eu mesmo ele pra ele ser leal a mim. Então o rei coloca o garoto pra aprender a arte do assassinato. Tem um mestre assassino que, assim, ninguém conhece direito ele ali na corte, ele só anda de noite. E esse garoto, então, ele começa a ter, o Fitz, né, começa a ter aulas com esse mestre assassino pra aprender a arte do assassinato. E é muito tipo assim, você vai aprender a matar e vai aprender a decidir quando precisa matar alguém, mas não é só assassinato, sabe? Um assassino, ele tem que saber outras formas de manipular, de fazer com que as coisas funcionem de forma obscura, eles vão manipulando ali a sociedade para as coisas, as claras, darem certo para os reis. É basicamente isso. E aí ele começa esse aprendizado dele. Tem um sistema de magia até interessante aqui. Eu não vou falar muito bem como é, porque eu acho que é legal vocês descobrirem lendo. Então tem um sistemazinho de magia, mas ainda também não sei muita coisa dele, porque é uma coisa assim que tá bem obscura. Enfim, gente, eu acho que é isso. Deu pra resumir. Quando o livro começou, o Fitz tinha 6 anos de idade, agora eu acho que ele tá no início da adolescência, tem uns 14, 15, nessa parte aqui que eu já estou. Então ele realmente tá meio que narrando ali a infância dele, junto com algumas ameaças que começam a surgir nesse reino, que vão fazer com que ele tenha que ter missões e comece a trabalhar ali como um mestre assassino, né? Enfim, gente, eu estou gostando bastante do livro, eu vou ver se eu leio mais um pouco agora, apesar de estar com um pouquinho de preguiça. Mas eu gostaria muito de ler, tipo, mais 60, 50 páginas hoje. Eu queria muito terminar ele antes de ir pra Belém, pra eu não ter que levar o livro pra lá, que eu já deixo o livro aqui. Mas é isso, então. Desenterramos esse jogo aqui pra gente jogar, gente. Que o Ted não faz, né? Faz muito tempo. Porque como só eu e ele, é meio difícil jogar jogos de tabuleiro. Normalmente é melhor com mais pessoas, né?
Nós vamos jogar esse aqui, que é tipo detetive de mistério. Esse é jogo bom. Não rola. Eu não sei andar de bicicleta direito, gente. Um detalhe pra vocês saberem sobre mim. Eu morro de medo. Tô em pânico. Ai, não quero mais. Quando eu tenho medo de alguma coisa, tipo um buraco, parece que a minha tendência é me jogar pra ele. Não sei porquê. Isso claramente é uma coisa que a pessoa tem que aprender quando é criança, porque depois de adulto é vergonhoso. Eu não sei dobrar. Ai! Ai! Ai, eu tô em pânico de novo. Eu sou muito ruim nisso. Segunda tentativa na praia. Pelo menos aqui não tem carro. Almetido. Exibido. Olha a lua. Fiz uma comprinha nessa saga de reduzir o uso de celular. Caça-palavras. Eu comprei pra mim esse que tem vários joguinhos diferentes. E o Paulo comprou pra ele esse de lógica. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim rapidinho falar com vocês, porque hoje já é o dia de voltar pra Belém. Tô organizando mala, porque a gente vai ter que viajar pra Porto Alegre. Depois em Porto Alegre pegar o avião. Então, assim, tá um caos. Mas ontem eu consegui terminar este livro aqui. Então eu queria falar bem rapidinho sobre ele, não vou me alongar muito. Esse livro, a primeira coisa que eu tive, assim, de impressão dele é que era uma escrita um pouquinho lenta, um pouquinho detalhista em algumas coisas, que levou tempo de eu conseguir entrar na história e ficar imersa, sabe? E também eu tive um certo estranhamento no começo, porque fazia muito tempo que eu não lia um livro com protagonista homem. Que coisa, né? Então eu estranhei um pouco no começo, mas logo assim eu fiquei muito apegada ao Fitz, que é o protagonista, porque ele começa com uma criança muito esperta, mas ao mesmo tempo uma criança que sofre muito, passa por um monte de coisa, e é impossível não criar empatia por ele. E
a gente vai lendo e tem alguns relances dos outros personagens, assim, apesar de ser muito mais aprofundado no Fitz, porque é todo sob o ponto de vista dele o livro. Mas quando eu vi, eu já tava me importando com outros personagens e eu já tava curiosa sobre eles e criando empatia por eles também. E nenhum personagem aqui é 100% legal, bonzinho, gente boa, mas são personagens assim com muito bem construídos, sabe? Considerando que eu sinto que esse é um livro mais jovem. Diria que é um livro para a partir de 12, 14 anos. Não, acho que 12 anos talvez não, porque é um livro assim, apesar de não ter temas assim proibidos para uma criança de 12 anos, é um livro um pouquinho complexo de ler. Então eu acho que a partir de 14 anos já dá. Só que eu acho muito interessante porque tem livros jovens que eu leio que eu nunca esqueço que é um livro jovem e isso me incomoda. Eu fico sentindo que o livro ele não se leva muito a sério, o que não se aprofunda o suficiente. E esse aqui não precisou usar de temas que são só permitidos para maiores de 18 anos, como violência extrema, abuso, cenas hot. Ele não precisou usar de nada disso para eu realmente sentir, que ele se levava muito a sério, que o que estava acontecendo aqui era muito importante e que tinha grandes consequências, sabe? E isso é muito interessante que essa autora consegue construir isso. Fora que eu sinto que é um mundo de fantasia com muito potencial para crescer e para se aprofundar e para acontecer muitas coisas interessantes. É um bom substituto, assim, no momento para Guerra dos Tronos, para Senhor dos Anéis. Assim, não chega a ser uma obra-prima como esses livros, mas ainda assim é extremamente bom e me satisfaz muito bem, sabe? Eu gosto muito que, apesar de ter um potencial para crescimento e expansão do universo e ficarem muitas coisas em aberto, esse livro ele super funciona como uma leitura única, porque a autora ela inicia, ela dá desenvolvimento e finaliza um arco aqui. E isso me deixa muito feliz, porque é cada vez mais difícil achar livros que fazem isso no primeiro, assim, sabe? Então eu fiquei super satisfeita com essa história, eu poderia parar por aqui, mas é aquela coisa, a autora ela consegue deixar o leitor satisfeito, mas cria um apego no mundo, nos personagens, que com certeza o leitor vai querer voltar, sabe? Então eu já botei lá o segundo livro na minha wishlist, inclusive os livros dessa trilogia estão muito caros, né? Esse primeiro aqui, eu lembro que eu comprei numa promoção, foi menos de 30 reais, com certeza. Foi, eu acho que 22 ou 25 reais. Só que o segundo, eu acho que tava 50 na hora que eu olhei. E o terceiro, tipo, 80 a 100 reais. E eu entendo que são livros grandes, são bem maiores que o primeiro. Só que, gente, essa é uma trilogia de, 10 anos atrás, de 20 anos atrás, eu acho. Quando é que foi? O primeiro foi publicado, esse aqui, em 1995. Eu acho que os outros são um pouquinho mais recentes, mas assim, é um pouco absurdo, né? Cobrar tão caro num livro que não é recém-lançado, ele foi relançado, né? Mas enfim, o mercado editorial não tá fácil, né? Eu recomendo muito essa leitura pra vocês, se vocês gostam de fantasia, se vocês já têm assim já aguentam uma fantasia um pouquinho mais pesadinha, assim, no sentido de construção de mundo, enfim, se você já lê muita fantasia fácil, muita romantasia e quer subir um degrau, eu acho que esse é um bom livro pro intermediário, assim, sabe? Então, recomendo bastante. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Talvez eu coloque algumas ceninhas depois só da viagem, mas eu acho que eu falando com vocês não vai ter mais. Agradeço por vocês terem me acompanhado novamente na minha aventura aqui na cidade de Imbé. E é isso. Tchau.